Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje simplesmente para esclarecer uma história que tá girando por aí, que eu achei assim meio bizarra, mas que, enfim, pode ter algum tipo de fundamento, não sei. Tá? Que é aquela história de que eu teria sido demitida da Jovem Pan porque o Sindicato dos Auditores Fiscais não gostou de um comentário que eu fiz em dezembro do ano passado e estaria me processando porque eu teria, digamos assim, acusado uma classe toda de algo absurdo, o que não existe, porque são indivíduos que cometem delitos, não são classes, né? Então, sinceramente, quando eu li aquela conversa, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é conversa de sindicato que vê o mundo em blocos de seres humanos. Eu, como eu sou uma pessoa que tem um pensamento muito, mas muito próximo da antiguidade clássica e que tem uma cosmovisão moldada pelo pensamento cristão, que acredita em livre-arbítrio e que rechaça absolutamente a mentalidade coletivista, quando eu li a maneira como o sindicato interpretou o que eu falei, caramba, é por isso que eles ficaram tão ofendidos, porque eles têm um pensamento coletivista e eles interpretaram, dentro de uma matriz coletivista, um comentário absolutamente comum que eu fiz, que é sobre um fato que não é segredo para ninguém no Brasil, que há corrupção por parte de agentes da Receita Federal, agentes da Receita Estadual e agentes da Receita Municipal. Ou seja, todos aqueles que têm cargos ligados à coleta de impostos, ligados ao fisco, estão numa posição que, com base na informação, podem praticar a extorsão se, claro, forem indivíduos de péssimo caráter, tá? Então, é possível, sim, extorquir e eu já ouvi inúmeros relatos de fiscais que extorquiram pessoas quando chamaram para conversar sobre um probleminha que encontraram na malha fina. Tá? É verdade que existem auditores, fiscais e todo tipo de agente da Receita bons, mas é claro que sim. Se não existissem agentes eficazes, como é que ia sustentar a máquina do Estado brasileiro? Difícil, né? Aliás, a nossa Receita ela tem que ser bem eficiente para sustentar essa máquina, porque o Estado brasileiro é um leviatã. Né? E se a gente não tivesse uma receita eficiente, o Leviatã não estaria bem alimentado. E ele está tão bem alimentado que essa ilustre categoria está aí pedindo aumento. E eu fui crítica, é o bônus, na verdade, e eu fui muito crítica a esse pedido de bônus, enquanto todos nós do setor privado estamos aqui penando depois da pandemia que deixou várias pessoas na rua, tá? Parece que os auditores da Receita, o Sindicato dos Auditores da Receita, resolveu me processar por entender que eu estava chamando uma classe toda de corrupto, quando isso é inviável na minha mentalidade. Não existe classe corrupta, porque o que há são indivíduos, pessoas capazes de decisões. O que existe é pecado e virtude, todos eles dependentes do nosso livre-arbítrio. Essa é a minha maneira de pensar. Então, para começo de conversa, seja lá por que motivo eu fui demitida da Jovem Pan, não sei qual foi, mas se esse processo, se de fato houver processo contra mim por parte, porque eu não recebi nada, dos sindicatos dos auditores da Receita e da associação, não sei mais quantas, eu vou entender que o problema deles não é muito com o fato de eu dizer algo que todo mundo sabe e que está largamente documentado na imprensa, do fato de haver, sim, quadrilha, máfia e esquemas de corrupção que frequentemente são descobertos aí por agentes da Receita e, felizmente, alguns são punidos, né? O problema não é esse, todo mundo sabe que isso existe. O problema talvez sejam muito mais os meus princípios, a minha maneira de pensar e justamente a minha mentalidade anticoletivista, que nenhum sindicalista aguenta. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de algumas das matérias que eu vou anexar a uma possível resposta a um eventual processo que chegue a mim quanto ao sindicato dos auditores, para eles entenderem qual é a base que me permitiu fazer o comentário que eu fiz lá em dezembro do ano passado, tá? Eu vou, assim, começar na esfera municipal e chego na esfera federal, tá? Porque eu estava pensando de maneira genérica, estava pensando em fiscais, em agentes da Receita, tá? E da Receita nos 3 níveis. E a base que eu tenho para isso são as várias notícias que saem de esquemas de corrupção que a gente sabe que existem, né? E assim, eu não sei que tipo de pessoa acha que você dizer que há corrupção numa instituição, por exemplo, há corrupção por parte dos nossos parlamentares? Claro que há. A gente fala isso todo dia. Tá cheio de político corrupto. O político honesto vai se ofender porque um jornalista diz que há muitos políticos corruptos e vai correr para um sindicato para processar esse jornalista? É assim que funciona? Não, né?
Então, vocês estão pondo palavras na minha boca. Vocês estão querendo interpretar as minhas palavras com a mentalidade de vocês, sendo que as minhas palavras foram proferidas de acordo com uma mentalidade, graças a Deus, radicalmente distinta da de vocês. Porque para mim o que conta é livre-arbítrio. Para mim o que conta são pessoas capazes de virtude e pessoas que se deixam arrastar pelo vício. É isso que existe. Pessoas que escolhem o bem, pessoas que escolhem o mal, tá? E as pessoas que praticam corrupção, que fazem mau uso do dinheiro público ou que usam os seus cargos para obter vantagens, seja a instituição que elas trabalhem, são pessoas que não têm caráter. Isso existe dentro da Receita Federal. Sinto muito se isso ofende vocês. Eu acho que não faz sentido ofender aqueles que não são corruptos, tá? Então eu realmente até agora não estou entendendo essa ofensa toda. Vou aguardar o processo para ver se ele me esclarece. Começando aqui pelo nível, então, municipal, eu tenho aqui uma matéria de 31 de outubro de 2013 que saiu na revista Veja, cujo título é Auditores presos por corrupção tinham vida de luxo em São Paulo. Em resumo, os 4 servidores da Prefeitura de São Paulo presos por fraudar o pagamento do Imposto sobre Serviços, que é o ISS, e desviaram menos 200 milhões de reais do Tesouro Municipal, gostavam de ostentar riqueza, né? Na verdade, com base nessa ostentação, eles perceberam que aqueles auditores podiam estar fazendo algo de errado. E aí rolou uma investigação e pegaram os pilantras, tá? Nível municipal, existe corrupção entre auditores da Receita. Sinto muito, que bom que vocês têm corregedoria. Fico feliz que ela atue bem e que ela, em vez de processar jornalista, ajude, colabore aí com a Polícia Federal ou com outras instâncias, Ministério Público, que tem aí a função, né, de coibir a corrupção no Brasil, que é um negócio generalizado, difícil e terrível e que ocorre em todos os níveis do Brasil. A corrupção aqui é um negócio escabroso e acontece em todo o tempo. Eu já denunciei o pessoal da própria universidade em que eu trabalhei, que era um grupo ali que se candidatou e quando chegou à reitoria, eles simplesmente elevaram tanto os salários dos pró-reitores, porque era para aumentar, melhorar o padrão de vida dos amiguinhos, que bateu ali com o teto do governador, tá? Isso pode até não ser ilegal, pode até não ser crime, mas é tão antiético, que para mim significa mau caratismo dentro desse outro tipo de serviço público que é a educação. Existe também em todos os níveis. Eu falo daqueles de que eu participei, porque felizmente, como eu procuro andar no caminho da virtude e tenho caráter, eu nunca pratiquei corrupção. Então eu não me ofendo quando as pessoas dizem que há corrupção nos meios em que eu trabalho. Eu sei que isso existe, porque eu estou no Brasil. E infelizmente, quando a gente está no Brasil, é assim mesmo. Vamos aqui para o nível estadual. Peguei outro exemplo que saiu no G1, tá? É uma notícia de 15 de maio de 2015, cujo título é Auditor acusado de corrupção na Receita fez acordo de delação, diz o Ministério Público. Segundo o Ministério Público do Paraná, uma pessoa X é um dos chefes do esquema, se trata aqui de um esquema. Essa denúncia ocorreu dentro de uma operação chamada Operação Publicano, que foi deflagrada em março de 2015. Durante 10 meses, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado investigou um esquema de corrupção dentro da Receita Estadual em Londrina, ou seja, infelizmente existem esquemas de corrupção dentro da Receita Federal, em nível estadual também. A gente viu um exemplo no nível municipal aqui em São Paulo, um exemplo em nível estadual, tá? Lá no Paraná. E agora vamos para o nível federal, que é o pessoalzinho que tá bravo comigo, né? Tá bravo comigo, mas infelizmente, como eu disse no meu comentário, em vez de perder tempo repudiando declarações de jornalistas, vocês ganham mais tempo prestando atenção em quais colegas podem estar praticando desvios para vocês manterem ilibada a reputação aí dessa instituição. Tá? Não adianta ficar bravo com quem fala sobre os problemas da instituição. Os problemas da instituição, eles existem porque a realidade comporta problemas. E isso está além das forças de qualquer indivíduo que esteja dentro de uma instituição ou de uma organização. Nós, indivíduos, temos a missão e a capacidade e a possibilidade de trabalharmos agindo bem. Quando a gente age bem, a gente já está contribuindo para a boa reputação da profissão que a gente exerce, da instituição que a gente trabalha. Mas não adianta ficar irritado com os críticos da nossa profissão. Isso aí é uma bobagem. Isso aí é você querer dizer, não é viável que se emita uma opinião contrária porque eu trabalho com isso. Pelo amor de Deus, na minha visão de mundo,
Não existem classes e blocos de seres humanos robóticos. O que existem são indivíduos. E cada indivíduo é responsável por seus atos. Portanto, quando eu digo que existem sim agentes que praticam corrupção e que usam malha fina, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei ali em dezembro, para praticar extorsão, porque isso existe, e tem fiscal sim que pratica extorsão, quando eu digo isso, eu estou descrevendo o fato de que há indivíduos que escolhem agir mal dentro da instituição que eles trabalham, que no caso ali era a Receita Federal. E o meu comentário foi muito simples. Putz, os caras estão preocupados com o aumento? Por que não se preocupam ali com os casos de corrupção que existem dentro da instituição? Eu não sei se vocês percebem, né? Vocês dizem que a corregedoria é muito forte de vocês. Que bom. Agora, se tem corregedoria, é porque há problemas, né? Então, vocês próprios sabem que existem corrupção. Por que ficarem tão ofendidos com o fato de eu dizer que há também? Vocês podem me processar à vontade. É direito de vocês. Se ofenderam, beleza. Mas para mim é muito simples. Há indivíduos bons e indivíduos maus. E ali eu estava falando dos agentes que praticam mal. Vamos para o nível, então, federal. Uma notícia publicada pela Procuradoria da República de Minas Gerais faz 9 anos, ou seja, de 2011, cujo título é Denunciado auditor da Receita Federal que teria cobrado propina para liberar carga. Ele foi preso em flagrante após receber R$ 5.000 no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Ou seja, eu fui bem simplista ali no meu comentário, né? Eu dei o exemplo da corrupção praticada, que é a extorsão por agentes, quanto à malha fina, que é uma das atribuições da Receita. A Receita tem milhões, mas aqui eu estou trazendo outro exemplo de corrupção que existe também. Liberar carga, tá? Isso é algo que o pessoal sabe. Inclusive, tem tanto esquema de corrupção possível para aqueles que são os coletores de impostos, mas são tantos os esquemas que é natural, inclusive, que haja corrupção. Por quê? Porque no mundo há pessoas boas e pessoas ruins, né? Então isso vai acontecer sempre. Esse relato, né, da Procuradoria da República de Minas Gerais, há uma descrição de como esse auditor da Receita Federal operava. Numa das operações da Lava Jato, conhecida por Operação Armadeira, uma denúncia, que foi um desdobramento da Operação Armadeira, tornou possível mapear uma organização criminosa instalada no bojo da Receita Federal. Tratava-se de 25 integrantes de uma organização criminosa formada por auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de outras pessoas próximas a eles. E qual que era a finalidade da organização? A prática de vários crimes, entre eles o de corrupção contra a ordem tributária e também de lavagem dos recursos financeiros auferidos desses delitos, tá? Tem os nomes dessas pessoas. Um deles ficou tão famoso que mereceu várias matérias. Deu até no G1 o auditor fiscal que foi preso pela Lava Jato e tinha ali 232 mil escondido com o tio no Rio de Janeiro. O nome dos denunciados, a lista aqui é longa, tá? Não vou ler para expor, isso vai estar ali no processinho, se o processo vier, vai estar ali nas explicações que eles me pedem, né? Como você pode dizer que há corrupção na Receita? Ué, posso dizer porque sai no jornal, né? O que eu posso fazer? O jornalista, ele tem como base das suas informações, tantas matérias que muitas vezes a gente profere um comentário resumido porque não dá para citar tudo. É muito mais seguro para a gente citar tudo, mas às vezes o comentário fica chato para o público e a gente resume, entendeu? A Operação Armadeira, inclusive, foi uma parceria entre Ministério Público Federal, Polícia Federal e Corregedoria da Receita Federal, que juntos desmantelaram uma organização criminosa formada por servidores da Receita Federal do Brasil. Auditores fiscais e analistas tributários da Receita, além de pessoas próximas a eles, estavam envolvidas. E aqui você tem o que acontecia, e basicamente era pedido de extorsão, do tipo, olha, a gente fecha o olho para isso aqui se a gente levar uma grana dentro da Operação Lava Jato. Ou seja, então eles tinham informação privilegiada e negociavam com aqueles que estavam devendo no cartório, né? É aquele mesmo tipo de extorsão, né, que eu denunciei, mas não, no caso, por meio da malha fina, mas com base nas informações que a Operação Lava Jato trouxe à tona, tá? Então, enfim, corrupção existe na Receita? Existe. Foi isso que eu disse no meu comentário. Não entendi até agora
por que é que o Sindicato dos Auditores Fiscais ficou tão histérico. A mentalidade coletivista, ela não é a minha, e a mentalidade coletivista vê o ser humano em bloco. Sinto informar para vocês que eu não vejo os seres humanos como blocos, eu vejo como almas únicas capazes de bem ou de mal. Algumas pessoas vão agir bem, outras pessoas vão agir mal. Algumas pessoas vão escolher educar a virtude, outras pessoas vão se deixar arrastar pelo vício e de vício em vício vão aí praticando todos os pecados capitais. Não importa muito a qual instituição elas pertençam, que elas vão agir mal. Sinto muito que o mundo seja assim e que isso que vocês chamam de categoria profissional dos auditores da Receita seja formada também por seres humanos que estão sujeitos ao pecado, tá bom? Essa é realmente minha opinião. Se vocês queriam entender quais eram minhas fontes e o que eu quis dizer com meu comentário, tá aqui explicado. E para todos vocês que estão curiosos quanto a se foi esse o motivo da minha demissão da Jovem Pan, posso dizer para vocês que me garantiram na emissora que não foi esta a razão, tá? Também não questionei, porque a Jovem Pan é uma empresa privada e os donos da empresa fazem o que bem entenderem com ela. Se eles querem mudar a programação, se eles querem mudar a cara dos programas, isso é assunto deles, tá? Eu, como profissional liberal, recebo propostas, avalio, realizo o trabalho e, caso o empregador não se interesse mais pelo meu trabalho, eu procuro outro. Essa é a minha vida, sem ressentimentos nem preocupações. Estou aqui, sentada, esperando o processo dos auditores, do Sindicato dos Auditores da Receita. Se ele vier, vou ficar muito feliz em responder, mesmo porque eu acho que a função do jornalista não é se acovardar diante da pressão de grupos, é aproveitar toda a oportunidade para explicar ao máximo e ser o mais transparente possível quanto a todas as suas posições. Eu não sou corporativista, eu não sou sindicalista, eu não sou coletivista. E é nesta perspectiva que vocês devem tentar interpretar meu comentário. Se vocês interpretarem numa perspectiva sindicalista, coletivista e materialista, vocês vão errar, tá bom? Vocês vão cometer erros de interpretação. O vídeo de hoje era esse. Obrigada pela companhia e até a próxima.